Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. DOL é D-O-L de diário online. Esse nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e ficou tudo novo. O Hospital Santa Terezinha é muito antigo. Ali toda vez eu erro o endereço, porque a rua mudou de nome. Eu chamava de nem sei mais o nome antigo, mas na Magalhães Barata, logo depois que passa ali nas proximidades do Colégio Gentil Bittencourt. O nome da rua antiga era Independência. E da Neurogênesis, que trata tudo de neurologia no momento na nossa região. Neuroclínica, neurocirurgia e principalmente neurointervenção, que são os tratamentos das doenças do cérebro por cateterismo, comandada pelos doutores Éric Pascoal e pelo Fernando Pascoal. Neurogênesis. E eu gosto de falar isso, esse nosso programa tem audiência do Canadá até a Patagônia, tá? Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, na África, em Luanda, no Líbano e em Perth, na Austrália. Quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando. E a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, ela deveria estar ela está na primeira lista de convidados que eu tive, tem 5 anos. Ela está atrasada há 5 anos aqui no programa. É a professora doutora Rosana de Brito Pereira Cruz. A Rosana Cruz, minha colega da Universidade Federal do Pará. A Rosana formou em 91 na UEPA. A Rosana fez residência em Clínica e Reumatologia na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, tá? Era daquela geração que todo mundo entrava na USP, na Paulista, na Unicamp. E a Rosana fez doutorado em Medicina e Reumatologia na USP. A Rosana é professora adjunta de Clínica Médica da UFPA, junto comigo. A Rosana é coordenadora do Sistema do Aparelho Locomotor no Barros Barreto, na UFPA. A Rosana é uma médica que tem consultório e, quando necessita, no serviço privado, ela interna os doentes no Hospital Adventista e no Hospital Guadalupe. Rosana, primeiro, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo, tá? Faz 5 anos que eu te devo esse convite. 5 anos. Eu me lembro que a primeira lista eram os expoentes médicos da região. Oh, meu Deus! Eram os expoentes médicos da região. Eu tinha dado uma aula para ti lá no Amaral Costa de... Isso, muito boa. Coração e Reumatologia na época. E eu lembro que foi você. E aí, nesses corres todos da vida, depois veio a pandemia e tudo mais. Já ficou íntimo demais, né? Não, Rosana? Tudo bem. Pergunta de vizinho, tá? O que é reumatismo? Bom, vamos lá. Reumatismo é um nome genérico, né, que o leigo costuma chamar as doenças reumatológicas. Nós sabemos hoje em dia que as doenças reumatológicas, existem mais de 200 tipos diferentes de doenças reumatológicas. Algumas degenerativas, como é o caso da artrose, outras inflamatórias, como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico, algumas só inflamatórias, como a espondilite anquilosante, e algumas autoimunes, como eu citei, a artrite reumatoide, o lúpus, tem a esclerose sistêmica.
Tratamos também das bursites, das tendinites, das neurites, tá? Todo e qualquer problema osteoarticular, teoricamente, tem que passar por uma avaliação reumatológica. E uma coisa que a gente fala sempre, não existe um remédio único, já que são mais de 200 causas diferentes de artropatias, de doenças ósseas, né? Não existe aquela fórmula milagrosa que anuncia na televisão. E quanto mais cedo você que tem algum sintoma, alguma queixa, por mais leve que seja, você procurar um reumatologista, chegar a um diagnóstico assertivo, você terá um melhor prognóstico da sua doença. Muito importante isso aí, Rosana, assim, quando a gente vai no urologista, por exemplo, ele diz, olha, se você for viver 100 anos, vai ter câncer de próstata, né? Então, hoje a longevidade aumentou bastante, né? Aumentou. Os meus pacientes de 80 anos estão na academia. O meu avô, com 50 anos, era um idoso. Né? Então, me fala uma coisa. Só idoso precisa ter idade para ter doença reumatológica? Não, inclusive isso é uma coisa muito engraçada, até para os nossos alunos na UFPA. Eles entram na reumatologia e alguns pacientes começam a acompanhar com a sensação de que o reumatologista é quase um geriatra, que a gente só cuida de pessoas de mais idade. E, na verdade, as doenças reumatológicas afetam todas as idades. Tem crianças que já têm doenças reumatológicas graves e algumas muito graves, que vão acompanhá-las por toda a vida. Pergunta, essa é do vizinho, tá? Osteoporose, artrose é contigo? Osteoporose e artrose é com reumatologista, tá? E uma diferença bem importante, que eu sempre gosto de frisar para o paciente, é que osteoporose é uma doença silenciosa. E da mesma forma que você falou, como a longevidade está aumentando, são doenças que passaram a ser mais estudadas da década de 70 para cá. Ou seja, relativamente novas, né? Certo. Então, antigamente a gente não tinha noção do que era a osteoporose. As pessoas caíam, fraturavam o colo de fêmur, como é o caso da minha avó materna, tá? E pegavam uma pneumonia porque ficavam engessadas, muito tempo acamadas e acabavam indo a óbito, tá? Hoje em dia nós sabemos que isso se deve à osteoporose, que nada mais é do que enfraquecimento dos ossos, a perda de cálcio na matriz óssea. E ela é indolor, totalmente indolor. Se você tem dor óssea ou articular, vá atrás, porque a causa não é a osteoporose. Normalmente... Isso é super importante, super importante. Osteoporose não dá dor. Não causa dor. Só causa dor quando você cai e fratura o punho, né, que é aquela famosa fratura de Cules, fratura o colo de fêmur, ou vai achatando a vértebra. Eu acho que eu até te mandei uma foto de uma coluna, né, em que o paciente fica naquela posição de cifose acentuada. Aí ali pode ter um pinçamento neural e você ter dor. Mas primariamente a osteoporose não dói. E o que dói, na verdade, é uma doença que pode ser concomitante à osteoporose por causa da faixa etária que acomete. E é essa doença, que é a famosa artrose, que deixa o reumatologista com a fama de só tratar idoso. Porque, da mesma forma que, passando um determinado tempo de vida, todos nós teremos cabelos brancos, rugas e por aí vai, a nossa parte osteoarticular também envelhece. Nosso esqueleto envelhece. E aí a famosa artrose aparece. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos artrose, desculpa. Inclusive, tem estudos mostrando que você pode não ter dor nenhuma. Se você fizer uma radiografia, a artrose radiológica já será constatada. A partir de que idade isso acontece? A partir dos 60 anos. Jovens podem ter artrose? Claro que sim, até porque ela advém de uma carga anormal em cima de um osso estruturalmente normal ou de uma carga normal num osso estruturalmente normal.
tá? Então, assim, imagina um jogador profissional de vôlei, um jogador de basquete, alguém que pratica luta, com traumas repetitivos naquele joelho, o que é que vai acontecer? Precocemente, por volta dos 25, 30 anos, ele já começa a ter problema no joelho, nos quadris. Nos quadris é muito comum a gente ver em tenista profissional, por causa da rotação, né, no tênis, lesões de quadril, que na verdade é a artrose que começa muito cedo nesses pacientes. Puxa, quer dizer que todo mundo tem a noção de que se você praticar esporte, você está belo, formoso e não vai acontecer nada, né? Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu sempre falo, todo mundo que ganhou medalha nas Olimpíadas dos anos 60 já morreu, né? Eles eram só 10 anos mais velhos que eu. E eu costumo falar que reumatologista, na vida, você já precisou, precisa ou precisará. Agora me fala uma coisa. É mais em homem ou mais em mulher as doenças reumatológicas? Nossa, até quando eu dou aula, né, na UFPA ou em congresso que seja, eu falo que assim, as mulheres, a gente sai na frente em todas quando o assunto é reumatologia. Só tem 2 doencinhas que são mais prevalentes no sexo masculino. Só 2? Só 2. Vocês só ganham em 2. Uma é a gota, né, que é relacionado ao consumo excessivo de proteína e principalmente a ingestão de álcool. E outra é a espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória que afeta o esqueleto axial, ou seja, coluna e sacroiliaca, que costuma iniciar no indivíduo jovem, 2ª e 3ª década de vida. Puxa. Ou seja, muito jovem. Né? Às vezes tem aluno que quando eu dou aula de espondiloartrite, que ela está classificada dentro do grupo de espondiloartrite há quase 20 anos na UFPA. E não é raro, tá, eu terminar de dar aula e algum aluno levantar e vir conversar, porque tem dor de caráter inflamatório na coluna, desperta à noite e aí ele já fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Posso ter uma espondilite anquilosante. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa sobre reumatologia com a professora doutora Rosana Cruz. Rosana, dor lombar, que é uma coisa muito comum, né? Eu conheço um monte de gente que acha que é o rim, pega aqui nas ancas e diz, ai meu Deus. Dor nos quartos. Dor nos quartos. Né? E até eu escutei um dia desses, assim, só para dar uma relaxada, que antigamente só tinha dor nos quartos. Hoje tem gente que tem dor em todos os cômodos. Né? Bom, mas a lombalgia, na verdade, 80% da população mundial já tem ou terá lombalgia em algum momento da sua vida. Na maioria das vezes, ela é aquela entidade
que hoje em dia já é muito bem definida, que a gente chama lombalgia mecânica comum. Você empurrou um vaso de planta pesado, você empurrou um sofá, você fez uma faxina, ou estudou de mau jeito, sentou de mau jeito, você fica com aquela lombalgia, ela vai durar em torno de 3, no máximo 5 dias e vai recrudescer, normalmente até sem você precisar tomar algum anti-inflamatório, procurar ajuda. Normalmente o pessoal toma um relaxante muscular, aplica um gel tópico e já dá uma melhorada. Quando é que a lombalgia preocupa? Quando, apesar de você estar indo procurar ou um clínico geral, ou uma UPA, você está sendo medicado, você está sendo orientado, você está fazendo a sua fisioterapia e mesmo assim você não melhora. A piora é progressiva. Aí é hora de você ir investigar. E principalmente se você tem o seguinte sintoma, você tem despertar noturno. O que é que significa isso? Você está dormindo profundamente. Espera aí, isso é muito importante. Lombalgia, detalhe. Com a lombalgia com despertar noturno. Você está dormindo profundamente e você desperta no meio da noite, não para usar o toalete ou para tomar uma água, tá? Você é despertado pela dor lombar. Isso é um dos sinais de alerta, tá? É o que a gente chama bandeira vermelha para investigar lombalgia. Porque a gente tem que partir, Eduardo, do seguinte princípio: se 80% da população mundial sair fazendo exames complementares para diagnosticar a causa da lombalgia, a gente vai onerar cofres públicos e planos de saúde. Então, a gente tem que ter alguns critérios. Então, em cima do paciente com lombalgia, a gente tem 12 critérios, que são chamados red flags, que a gente precisa, a partir daí, investigar e ir mais a fundo na investigação dessa lombalgia. Certo. Só por curiosidade, vocês ainda, dentro da especialidade, com essa evolução, vocês usam ainda muito raio-x ou só tomografia e ressonância para esses diagnósticos? Vamos voltar a falar um pouquinho da espondilite anquilosante? Eu sempre que eu dou aula de espondilite, eu mostro um raio-x simples, aquela radiografia simples da bacia, para ver a sacroilíaca, né? Já inflamada e anquilosada. Se você esperar isso acontecer, você já perdeu muito tempo no diagnóstico e na abordagem, tá? Hoje em dia, o padrão ouro para diagnóstico de espondilite anquilosante, e em outras doenças são outros exames de imagem, é a ressonância magnética, tá? A gente tem que solicitar a ressonância magnética de sacroilíacas, que são as articulações onde iniciam, que é ali na junção do sacro com o ilíaco, em T1, T2 e STIR, que é o T1 por supressão de gordura, para que a gente veja se existe edema ósseo. Então, às vezes, numa espondilite inicial, só com 6 meses de doença... Só uma pergunta no meio. A ressonância identifica edema ósseo? Edema ósseo, erosão. E tem que ser nessa técnica do STIR, que tira toda a gordura de cima, dá aquela limpadinha, e aí você vai ver... na ressonância, o edema ósseo, sendo que se você fizer nesse mesmo tempo uma radiografia simples e for olhar, por melhor que seja seu olho, por mais treinado que seja, a radiografia vai estar normal, porque ela não tem essa capacidade tão refinada como a ressonância tem de detectar o edema ósseo. Fantástico, a palavra é fantástica mesmo. Pessoal, edema é um inchaço dentro do osso. Fantástico. Líquido, água pela inflamação acumulada. Continua. Eu te interrompi. Não, imagina. E, por exemplo, tem casos em que eu vejo o pessoal... Não está errado, mas, por exemplo, está com uma dor no ombro. Faz uma ressonância no ombro. Dor no cotovelo, faz uma ressonância no cotovelo. Calma, a gente tem que pensar nos gastos, né? Às vezes, o raio-x ele só vai ver a parte óssea, então não vai nos ajudar, uma vez que aqui a gente tem 5 tendões importantes, né, no ombro. Mas, por exemplo, um ultrassom bem feito
Não pode ser qualquer ultrassonografista. Tem que ser aquele ultrassonografista, o radiologista treinado para ultrassom de partes moles, que a gente chama, tá? Ele já consegue detectar tendinites, bursites, calcificação, rupturas parciais ou totais do tendão, sendo que quando você vai comparar custo, um ultrassom está na faixa dos seus R$100, R$80, dependendo de onde você for realizar. No entanto, uma ressonância vai de R$1.000 a R$1.500. Então, para que você sobrecarregar, né? Eu acho que basta a gente usar um pouquinho, né? A consciência na hora de solicitar a famosa ressonância. Mas essas detecções de doença por imagem deram um salto absurdo, né? Salto absurdo. Eu tenho paciente que eu não consegui palpar o pulso no pé e descobri o câncer no rim. Né? Foi fazer uma angiotomografia das ilíacas e descobriu o câncer no rim. Quer dizer, um monte de achados, eu conversei com o radiologista, de doenças que antigamente você não achava, né? Por exemplo, aneurisma no cérebro. Hoje em dia todo mundo acha. Todo mundo encontra, quase todo mundo tem, né? Frequente, né? Quase até todo mundo tem. Assusta. É. Mas, assim, da mesma forma que a parte radiológica evoluiu muito na reumatologia, a parte laboratorial, então, nem se fala. Hoje em dia, a gente consegue realizar exames que fazem a detecção de possíveis doenças muito antes da pessoa ter a doença. Vamos supor que você tenha um familiar com lúpus, com síndrome de Sjögren e com artrite reumatoide. Você quer fazer aquele screening, uma investigação, qual a chance que você tem, já que você compartilha a mesma carga genética da sua mãe ou do seu pai? Né? Qual a chance que você tem de vir a desenvolver a doença? Hoje em dia, através de exames laboratoriais, a gente já consegue fazer isso. Certo. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. O lado genético na reumata, super importante. Super importante. Hoje em dia a gente já tem estudos genômicos, tá? Eles são um pouco mais caros, eles não são rotineiros em laboratório, exceto o HLA-B27, que predispõe à espondiloartrite, tá? Mas existem alguns alelos do HLA que podem ser pesquisados para a detecção de lúpus, de artrite reumatoide, na qual a gente já sabe, né, que existe aquele epítope compartilhado que vai predispor você a ter a doença. E nada melhor do que você começar a saber que tem a tendência e ficar atento a qualquer sintoma, a qualquer sinal, porque a gente sabe que quanto antes você diagnosticar e começar com um tratamento certeiro e agressivo, né, o seu prognóstico, a sua evolução tende a ser melhor. Certo. Rosana, me fala uma coisa. Em termos genéticos, você já tem na tua área de trabalho estudo de interferir no DNA para a pessoa não adoecer? Tem alguns estudos que estão sendo realizados, mas eu acho que isso é um pouco mais para o futuro. Porque a gente tem que ver que você já nasce com o genoma. Certo. Não tem como a gente interferir depois. Tem um filme que eu sempre gosto de citar, que é aquele Gattaca, Experiência Genética. Eu lembro. Que tem os válidos e os inválidos. Eu acho que no futuro, com engenharia genética, a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai tirar os alelos do HLA que predispõem a várias doenças, inclusive as cardiológicas. Eu acho que ficaremos todos desempregados, tá? E aí vai nascer aquela criatura que não vai infartar, que não vai ter hipertensão, não vai ter diabetes e não terá artrite reumatoide. A chance de ter artrose e osteoporose vai diminuir. Espondilite anquilosante nem falo, né? Porque é fácil você tirar o HLA-B27 do genoma da criatura. Mas, assim, estaremos todos desempregados. Com certeza. É fantástica essa parte. Tem um amigo meu que é pesquisador na Europa, ele fala que todos os grandes laboratórios europeus estão estudando essa interferência no DNA. Ele acha que no fim dessa geração, assim, em 20 anos, já vamos mexer com humanos. Ele fala que animais já estão mexendo. Rosana, lúpus, muito comum? É uma doença rara, né? Afeta 0,1% da população, mas em consultório de reumatologia
é extremamente comum, né? Inclusive, eu fiz reumatologia porque acompanhei um paciente com lúpus, aquele lúpus que a gente diz florido, que tinha tudo, porque o lúpus é uma doença sistêmica, autoimune, inflamatória, ela afeta do fio de cabelo ao dedão do pé, e eu estava fazendo ainda faculdade e acompanhava, fazia aqueles estágios que a gente podia fazer na nossa época de faculdade ainda, né? Acompanhando o clínico geral, e internou uma paciente com lúpus, e eu fui ver o quão a gente fala bonito, né? Para o paciente não é óbvio, a gente tem essa sensibilidade, mas é uma doença de 1000 faces, e foi isso que me encantou na reumatologia. E a partir do meu interesse em estudar o lúpus, que inclusive eu estudei síndrome do lúpus neonatal na minha tese de doutorado, mas foi o lúpus no adulto que me fez escolher a reumatologia. Trata bem hoje? Controla bem? Graças a Deus. Todo mundo tem aquela noção de que reumatologista adora passar corticoide. Não é bem assim. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Tá, já estou me adiantando. Era a final, vai. Tá? Primeiro, eu não suporto corticoide, tá, gente? Não suporto. Então, a gente sempre tenta usar a menor dose possível pelo menor tempo possível, tá? Só para tirar o paciente da crise. Todo corticoide engorda, ele dá uma retida de líquido, mas tudo depende da dose. E tem pacientes que com determinadas doenças que não tem como você tirar do fundo do poço sem um corticoide. Tem efeitos colaterais? Óbvio que tem. Agora, nós tivemos um avanço enorme nas últimas 2 décadas na abordagem da artrite reumatoide, da artrite psoriásica, que é a espondiloartrite associada à psoríase, a própria espondilite anquilosante. E para o lúpus já temos drogas que são chamados imunobiológicos. O que que são os imunobiológicos? São drogas, né, voltadas para bloquear determinada molécula pró-inflamatória, né, que vai ser específico ou determinada célula para o controle daquela doença. Fantástico isso. Dia a dia já? No dia a dia, tá? No serviço público, no Barros Barreto, a gente tem todos os imunobiológicos para artrite reumatoide, para espondilite, para artrite psoriásica. Já é uma realidade, já é o nosso dia a dia. Tu vai voltar aqui para continuar essa conversa, tá? Eu que agradeço. Estamos nos momentos finais. Rosa, eu ia te chamar de Rô de novo. Rosana, considerações finais e pode dedicar o programa. Queria dedicar esse programa ao meu pai, que sempre foi para mim um exemplo de caráter, de dedicação ao trabalho, ao estudo, e que faleceu tem 25 dias. Eu estou aqui, eu acho que é a primeira entrevista que eu dou no qual ele não está assistindo neste mundo, mas eu acho que de lá ele está. E gostaria de dedicar também à minha professora muito amada, Rosa Maria Pereira, que infelizmente partiu muito cedo, era a cátedra da reumatologia da USP e que ano passado perdemos muito precoce. Um beijo e uma gratidão a todos. Obrigada, Eduardo. O nome do teu pai? Emânio de Souza Cruz. Senhor Emânio de Souza Cruz, que um dia nós vamos nos ver. O programa foi para o senhor. Pessoal, uma semana iluminada. A Rosana vai ganhar uma cadeira cativa. Domingo que vem a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.